E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, aquele movimento que muda sua velocidade ao longo do tempo e o seu deslocamento não é uniforme, né? Ele também vai aumentando ou diminuindo de acordo também com a mudança do tempo, né? Então, aqui a gente tem dois exercícios onde ele tem aqui uma tabelinha e essa tabelinha ela tem aqui 0 segundos, logo depois 1 segundo, 2 segundos e 3 segundos. Né? Ele diz que no tempo 0 segundos, aqui a gente tem uma posição 0 metros, né? E nesse tempo 0 segundos a gente tem uma velocidade aqui equivalente a 0 metros por segundo. E aí no tempo de 1 segundo a gente tem uma velocidade igual a 3, no tempo de 2 segundos eu tenho uma velocidade igual a 6 e no tempo de 3 segundos eu tenho uma velocidade igual a 9. Primeira coisa que a gente percebe, está existindo aqui um aumento da velocidade ao longo dessa passagem do tempo aqui, né? De 1, 2, 3 segundos, ou seja, está existindo um aumento da velocidade. Se existe um aumento da velocidade, eu percebo que esse movimento aqui é um movimento acelerado, né? E aí, o movimento acelerado é aquele que tanto o sinal da aceleração quanto o sinal da velocidade são iguais, né? Ou a gente pode dizer que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Como eu percebo aqui que a velocidade tem valores positivos, né? A gente tem valores positivos para essa velocidade aqui. No caso aqui, 0, né? Velocidade 0 nesse ponto. Depois uma velocidade que vale 3 nesse ponto. Uma velocidade que vale 6, né? E uma velocidade que vale 9. Como eu percebo que a gente tem uma velocidade positiva, para que isso seja acelerado, a gente tem que ter uma aceleração também positiva, ou seja, no mesmo sentido aqui. E eu percebo que essa aceleração aqui ela equivale a quanto? O aumento da velocidade, você consegue perceber que é um aumento de mais 3 metros por segundo a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Houve um aumento aqui, ó, de 3 metros por segundo, depois mais 3, depois mais 3, ou seja, significa dizer aqui, deixa eu corrigir aqui, significa então dizer que a gente tem uma aceleração, ou seja, um aumento da velocidade a cada intervalo de tempo de 3 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração que vale 3. Então, o que é que ele quer saber aqui? Eu já sei a aceleração, eu sei que o movimento é um movimento acelerado, eu também posso até dizer que esse movimento é um movimento progressivo, né? Porque eu tenho velocidades positivas, mas qual é a posição desses móveis a cada intervalo de tempo? Vamos completar, né? Vamos fazer, completar cada um desses quadradinhos aí. Então, vamos lá calcular. Eu sei que a formulazinha é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Quando é que a gente se utiliza dessa equaçãozinha aqui? A gente utiliza essa equação quando a gente quer calcular a posição do móvel, né, em relação a um determinado instante de tempo. Então, quando eu quero calcular qualquer que seja a posição em um determinado tempo, 1 segundo, 2 ou 3 segundos, a gente vai se utilizar dessa equação da posição, tá bom? Então, substituindo os valores, né? Então, substituindo os valores que a gente consegue perceber aí, o que é que eu tenho? Essa é a posição final, né, do móvel. S0 é a posição inicial no início do movimento. T0, né, 0 segundos, foi o início do movimento e a posição dele é de 0. Né? Então a gente tem aqui 0 para essa posição inicial.
No tempo igual a zero, eu percebo que eu tenho uma velocidade também igual a zero. Então, no lugar de V0, que é a velocidade inicial do início do movimento, a gente também tem zero vezes t, né? Mas a aceleração a gente já percebeu aqui que está acontecendo um aumento da velocidade de 3 em 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, logo, a gente vai ter uma equação que melhor é determinada por 3 dividido por 2, eu vou ter 1,5 t ao quadrado, né? Então, a gente achou aí, ó, nossa equação do movimento, tá bom? Agora, se liga aqui, isso aqui é chamado de equação horária do movimento, mas de que movimento, né? É o movimento que está sendo representado aqui, ó, por esse carrinho, né? Se eu tivesse um outro carrinho com outros valores, eu teria uma equação de outra forma que ia representar esse outro carrinho, tá bom? Então, a representação que a equação que representa esse movimento é determinada por essa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá calcular. Eu tenho a seguinte situação. Eu quero saber agora qual é a posição em 1 segundo desse movimento. Então, eu vou ter S é igual a 1,5 vezes 1 ao quadrado. Eu tenho que 1,5 e 1 ao quadrado é igual a 1, né? Então, 1,5 vezes 1, a gente achou que esse carrinho aqui, em 1 segundo, após 1 segundo, ele vai se encontrar na posição 1,5 metros. Vamos calcular agora a posição do carrinho após 2 segundos de movimento. Então, eu vou ter, como eu vou utilizar essa equação, ó, eu vou calcular com essa equação, qualquer que seja o tempo, eu vou encontrar uma posição final. Então, eu tenho aqui, ó, 1,5 vezes 2 ao quadrado é igual a 1,5 vezes 4, né? 2 ao quadrado, 4. E aí, 4 vezes 1,5, a gente vai achar aqui, ó, 6 metros. O que é que a gente consegue determinar? Que no instante de 2 segundos, esse carrinho aqui se encontra na posição 6 metros. E para a gente terminar aqui, a gente tem que 1,5 vezes t, onde o t é 3 segundos, vou colocar aqui, ó, 3 ao quadrado, eu tenho 1,5 vezes 9. Multiplicando 1,5 vezes 9, a gente vai encontrar 13,5 metros. Então, em 3 segundos, ele vai estar numa posição, 13,5 metros, tá bom? Aqui é 13, tá bom? Então, o que é que a gente consegue perceber? Olha que interessante, tá bom? É só uma dica. O aumento da posição inicial até 1 segundo foi de 1,5. Concorda comigo? O aumento de 1 segundo até 2 segundos, de 1,5 até 6, o aumento foi de 4,5. Você concorda comigo que esse aumento é o valor do deslocamento passado mais o valor da aceleração, que é 3, olha. E aí, olha, eu tenho 4,5, né? Um aumento aqui de 1,5 até 6. Vamos ver se isso daqui dá certo, de 6 até 13,5, tá bom? 13,5. A gente vai ter o deslocamento passado, que foi de 4,5, mais o valor da aceleração, que é 3. Então, 4,5 mais 3, 7,5. 7,5 mais 6, a gente vai ter aqui, ó, só para corrigir, 13,5 metros, tá bom? Então, é bem interessante isso aqui. A gente nem precisaria estar fazendo essa continha. Se a gente realizar uma dessa continha, um deslocamento, a gente consegue todos os demais. É só calcular o deslocamento passado mais o valor da aceleração. Então, se a gente achar 1,5 aqui, 1,5 mais 3, a gente sabe esse deslocamento. 4,5 mais 3, a gente sabe esse. 7,5 mais 3, a gente vai saber esse. E assim sucessivamente. Não é meio mais fácil, né? Então, substituindo os valores que a gente encontrou na tabela, a gente vai... Que legal, a gente encontrou aqui, ó, que em 1 segundo ele vai estar na posição 1,5. Em 2 segundos ele vai estar na posição 6. Né? Isso aqui é coincidência. E em 3 segundos a gente vai estar na posição
13,5. Legal? Então, primeira questão realizada. Segunda questão, né? Ele tem aqui, agora eu tenho que explicar isso aqui num desenho bem legal mesmo. Ele diz que tem dois veículos, um veículo 1 e um veículo 2. Esse veículo 1, ele é no instante 0, ele tem uma velocidade 20, no instante 1 ele tem uma velocidade 20 e no instante 2 ele tem uma velocidade 20. É como está aqui, 0, 20, em 1 segundo 20, em 2 segundos 20, 3, 20, ou seja, a gente pode considerar que esse corpo está se movimentando com um movimento retilíneo uniforme, que a velocidade dele não muda ao longo do tempo. Mas o veículo 2, o que está acontecendo com ele? Ele diz que no instante 0 a velocidade é 0, estava em repouso. E aí no instante 1 a velocidade aumentou para 4, no instante 2 a velocidade aumentou para 8, no instante 3 a velocidade aumentou para 12 e assim sucessivamente. O que está acontecendo? Está existindo um aumento da velocidade ao longo do tempo. Então a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Que eu consigo perceber a seguinte situação nesse movimento retilíneo uniformemente variado. Eu consigo perceber que a velocidade está aumentando aqui, ó, de 4 em 4. Como existe um aumento da velocidade em 4 a cada intervalo de tempo, a cada segundo, eu consigo determinar que o valor dessa aceleração nesse movimento aqui é de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, eu descobri só observando aqui esse aumento da velocidade o valor dessa aceleração desse carrinho. O que ele quer na questão? Ele quer saber aí, nessa questão, se esses carrinhos eles saem do mesmo ponto, do mesmo instante e da mesma posição. Se um tem uma velocidade constante de 20, nesse ponto 0 ele já estava com uma velocidade de 20, enquanto nesse ponto 0 esse veículo 2 ele sai do repouso e começa a aumentar a velocidade dele gradativamente. Ele quer saber, você concorda que esse carrinho que está com 20 ele vai seguir na frente, enquanto esse carrinho que está aqui atrás ele vai seguir atrás, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai aumentar tanto a velocidade dele que ele vai terminar pegando o carrinho que está com a velocidade constante. Ele quer saber aqui nessa questão, quanto tempo isso vai levar para que o veículo 2 pegue o veículo 1, quanto tempo isso vai levar? E ele quer saber também em que posição, se os dois saem da posição 0 metros, vamos considerar assim, que posição esses carrinhos vão se encontrar, em que posição. Então vamos lá, vamos tentar calcular isso. Para a gente calcular isso, gente, a gente tem que considerar a seguinte situação. Eu vou considerar aqui que a posição do carrinho 1, tá bom? Posição do carrinho 1, aqui ó, vou chamar de posição inicial do carrinho 1, 01, S01, né? É de 0 metros. E a posição do carrinho 2, S02, né, para diferenciar, é 0 metros. Né? Eles possuem posições iguais de 0 metros. Só que o carrinho 2, o carrinho 1, ele vai seguir na frente e o 2 ele vai ficar atrás. Quando é que eles vão chegar? Quando é que o carrinho 2 pega o carrinho 1? Quando é que esse aqui vai pegar esse, né? Quando eles tiverem a mesma posição, ou seja, quando o valor de S1 da posição do carrinho 1 for igual à posição do carrinho 2, vai ser o momento de encontro deles, né? Vai ser o momento de encontro desses dois carrinhos. Então é isso que a gente tem que se fixar aqui, tá bom? Então a gente tem que pensar nisso. Então, já que quando S1 for igual a S2, vamos tentar encontrar o valor de S1 e vamos tentar encontrar o valor de S2. Então vamos lá. S1 a gente tem que é S01, é a posição inicial do carrinho 1, mais a velocidade inicial do carrinho 1, vezes o tempo do movimento dele,
mais o valor da aceleração do carrinho 1, né? Aliás, eita, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Eu cometi um erro aqui, né? Logo de cara, que isso aqui, o carrinho 1, ele tem um movimento retilíneo uniforme, né? Então, eu vou precisar aqui corrigir, né? Como ele tem um movimento retilíneo uniforme, olha que interessante, ele não tem aceleração. Ele não tem o valor dessa aceleração. Então, isso aqui, ó, tudo é igual a zero. Então, a gente entra numa formulazinha, olha, na formulazinha do sorvete. Lembra aquela fórmula do sorvete? Né? Então, isso daqui é a fórmula do sorvete que a gente consegue encontrar, que é a fórmula da posição do carrinho 1. Olha que interessante. Achamos aqui S1, que ele está com movimento retilíneo uniforme. Agora vamos calcular S2, né? S2 da mesma forma. Eu tenho aqui que S2 é S02 mais a velocidade inicial do carrinho 2 vezes o tempo mais a aceleração do carrinho 2 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? E agora, essa daí é a equaçãozinha, como a gente consegue determinar a posição do carrinho 2. Lembrando que o carrinho 2, agora sim, ele está no movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vou até colocar aqui para a gente lembrar, né? Eu tenho aqui um movimento retilíneo uniforme, enquanto aqui eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Forma do sorvete e a forma do sorvetão. Então vamos fazer a seguinte substituição, né? A gente tem que S1 é o que eu quero achar, né? O que eu quero achar aqui. S01, a posição inicial do carrinho, a gente vai considerar como zero, né? Como ele não fala na questão, gente, a gente considera como zero, tá bom? Já que ele não falou. Mas a velocidade inicial do carrinho, ó, o carrinho 1 ele começa com 20 e ele continua com 20, né? Então, 20 vezes t. Achei a equação do carrinho S1. Vou fazer agora do carrinho S2. S2 a gente considera a posição inicial do carrinho 0. Como ele não fala de posição, a gente considera 0. A velocidade inicial do carrinho 2 é 0. Ele começou aqui, ó, com a velocidade 0. Velocidade 0. Então, vou colocar aqui, ó, 0t. Né? A aceleração a gente achou que vale 4. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 4. Né? Vezes t ao quadrado sobre 2. O que é que a gente vai chegar? A gente vai chegar à seguinte equaçãozinha, que S2 é igual a... Tudo isso aqui é 0, 0, e 4 dividido por 2, eu vou ter 2t ao quadrado. Então, eu cheguei nessa equaçãozinha aqui. Essa é a equação que representa o carrinho, o veículo 1, e essa é a equação que representa o veículo 2. Quando é que eles vão se encontrar? Quando o valor de S1 for igual ao valor de S2, né? Eles se encontram quando eles estiverem com esse mesmo valor. Então, seguindo essa ideia aqui, olha, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que 20t é igual a 2t ao quadrado, né? Eu vou colocar o 2t ao quadrado para o outro lado, ou senão eu vou jogar esse 20t para esse, né? A gente vai ter, ó, 0 é igual a 2t ao quadrado menos 20t. Para isso aqui ficar mais fácil, eu vou colocar esse tempo. Como eu tenho um tempo aqui, olha, eu vou colocar esse tempo em evidência e logo a gente vai ter, ó, 0 é igual a 2t, em parênteses, menos 20 dividido por t. Eu tirei um t daqui, tirei o t daqui e coloquei ele separadinho, ó. T vezes t, 2t ao quadrado. T vezes 20, 20t, tá bom? Quando é que essa expressão aqui, ó, dá zero? Gente, quando ou se isso aqui for zero, se isso aqui for zero, ó, 0 vezes qualquer que seja o número aqui, vai dar zero. Se isso aqui, ó, se esse valor em parênteses for 0, 0 vezes qualquer que seja o número aqui, vai dar 0. Ou se os dois forem 0. Então, a gente pode seguir na seguinte ideia. Se t for 0,
essa expressão está correta. Porque se isso aqui for 0, 0 vezes 0, aqui é 0 vezes esse número, isso aqui vai dar 0. Então, o tempo a gente achou que pode ser 0. Ou quando eu tenho que 2t menos 20 é igual a 0. E aí eu vou ter o que é que eu vou encontrar? Menos 20 jogando para o outro lado, eu encontro 2t igual a 20. 2 está multiplicando, vai para o outro lado, eu encontro t igual a 20 dividido por 2. Logo, eu vou encontrar 10 segundos. Então, a gente encontrou, olha que legal, a gente encontrou que o tempo de encontro dos dois veículos vai levar aqui 10 segundos. Então, vai levar 10 segundos para o veículo 2 se encontrar com o veículo 1, tá bom? Então, a gente encontrou que vai levar 10 segundos de movimento. Beleza. Então, já encontramos o tempo. Mas eu quero encontrar também em que posição eles se encontram. Então, é bem simples para a gente calcular a posição de encontro. Para determinar a posição de encontro, a gente só precisa pegar qualquer uma das equações de movimento, ou do carrinho 1 ou do carrinho 2. Se a gente encontrar, se utilizando da equação do carrinho 1, eu tenho S1 é igual a 20 vezes T. 20, no lugar do tempo, a gente sabe que é 10 segundos, que eles ficaram se movimentando. Então, eu tenho 20 vezes 10. Eu vou encontrar aqui, olha, que eles se encontraram na posição 200 metros, né? Se eu utilizar aqui da expressão, aqui da equação 2, né? Eu vou ter 2 vezes t ao quadrado é igual a 20 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 aqui não é 20, aqui é 2, né? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 2, eu vou encontrar aqui 200 metros. Ou seja, a gente realmente encontrou que em 10 segundos do movimento dos dois, os dois carrinhos se encontram em 200 metros. Ó, só para a gente ter uma ideia, se aqui fosse 5 segundos, 5 segundos de movimento, 5 vezes 20 daria 100 metros. Se aqui fosse 5, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2 dá 50. Um seria 100, outro seria 50. Ou seja, o carrinho 1 em 5 segundos está na posição 100 metros, enquanto o carrinho 2 está lá atrás, né, em 50 metros. Mas em 10 segundos de movimento, os dois se encontram no mesmo lugar, ou seja, é o ponto de encontro deles. E como é que a gente representa a velocidade de cada um desses carrinhos, tanto do carrinho 1 quanto do carrinho 2? Do carrinho 1, a gente vai seguir o seguinte gráfico da velocidade. Vamos representar que isso aqui é o gráfico da velocidade. O carrinho, ele tem aqui, durante todo o movimento até o ponto de encontro, ele tem uma velocidade constante, né? 20, 20, 20, 20, 20, sempre durante o mesmo intervalo de tempo. Então, em um gráfico da velocidade e tempo, um gráfico aqui velocidade e tempo, a gente vai ter a seguinte situação. Eu tenho que, durante os 10 segundos de movimento, o carrinho aqui vai ter sempre a mesma velocidade, ou seja, durante a passagem do tempo aqui, o carrinho permanece sempre com a mesma velocidade. Significa então que esse carrinho tem um movimento retilíneo uniforme, né? Uma reta horizontal, né? Aqui, reta horizontal no movimento retilíneo uniforme. Agora, já se a gente tem um carrinho aqui, olha, que tem um aumento da velocidade ao longo do tempo, o carrinho que está no movimento retilíneo uniforme ao longo do tempo, o que é que vai acontecendo? Olha, o carrinho aumenta a sua velocidade de 4 em 4. Então, em 10 segundos, se ele começa em 0, em 10 segundos de movimento, que foi o tempo que eles levaram para se encontrar, o carrinho aqui vai chegar numa velocidade de 40. Então, a gente tem aqui uma reta que ela é uma reta crescente. Aqui, reta crescente. Lembra disso? Quando é que esse carrinho ele tem uma reta crescente, né? Quando a gente tem uma velocidade
positiva, né? Quando eu tenho uma velocidade positiva, eu tenho também aqui, olha, uma aceleração positiva. Olha. Velocidade positiva significa que a gente tem uma reta acima do tempo, e quando os sinais são iguais, né, a aceleração é positiva também, a gente vai ter uma reta crescente, lembra? Então, reta crescente, velocidade positiva, tá bom? Beleza. E como é que seria o gráfico da posição desses dois movimentos que estão sendo representados aí, né? No caso do movimento retilíneo uniforme, né, ele vai aumentando sua posição de 0 até 200. De 0 até 200. Então, o gráfico que representa o carrinho 1 vai ser um gráfico assim. A gente tem uma reta. Então, vou até colocar aqui, ó, que isso aqui eu tenho o veículo 1. E o gráfico, porque primeiro eu tenho um gráfico que ele é representado dessa forma, né? Isso porque como minha velocidade é positiva, aqui, a gente tem uma reta crescente. Isso no movimento retilíneo uniforme. Mas no carrinho que representa o movimento retilíneo uniformemente variado, tem uma aceleração positiva. E aí, gente, a forma que representa esse movimento aqui, essa posição em relação ao tempo, é uma equação de segundo grau, então ela não pode mais ser uma reta. Então, como não pode mais ser uma reta, a gente vai ter uma parábola, como é na equação de segundo grau, né? A gente vai ter uma parábola. E aí, como é que a gente consegue representar esse movimento? Ó, o movimento, como ele é uma parábola, ele tem aceleração positiva, essa parábola tem concavidade para cima. Então, ela começa de 0, não é? Vai até 200 metros. Hoje, aqui começa de 0, vai até 200 metros. E ela é uma parábola de concavidade para cima. Então, a gente vai ter, ó, um movimento representado dessa forma. Então, aqui eu tenho um veículo, o veículo 2, não é? O veículo 2 aqui, onde esse veículo 2 ele tem também velocidade positiva e ele tem uma aceleração aqui também positiva. Tá bom? Tranquilo? Então representamos o tempo de encontro, achamos a posição de encontro, achamos os gráficos da velocidade de cada um e achamos o gráfico da posição de cada um deles, tá bom? Olha que legal, eles se encontram, a posição deles é de 0 segundos, aqui, olha, 0 segundos, eles estão juntos, no mesmo ponto, e em 10 segundos que a gente achou, olha, eles se encontram também no mesmo ponto, tá vendo? Que interessante. Beleza. Terceira questão, né, para a gente resolver aqui, mais uma questãozinha. Ele dá a seguinte informação. Ele diz aqui que esse carro aqui é de 4 metros por segundo, a velocidade dele no ponto 0, isso no início do movimento. E esse carrinho ele tem uma aceleração onde essa velocidade aumenta ao longo do tempo, né, de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, vai ficar aumentando de 2 em 2. Ele diz que o carrinho anda 5 metros em um tempo aí que a gente não sabe, e ele quer encontrar essa velocidade. Ele quer encontrar a velocidade aí. Se ele quer encontrar a velocidade, nesse ponto aqui de 5 metros à frente, que esse carrinho vai estar, a primeira coisa que eu pensaria, gente, era usar a equação da velocidade. Então eu tenho que V é igual a V0 mais A vezes T. Eu tenho que a velocidade final é o que eu quero, velocidade inicial é 4, a aceleração ele diz aí que vale 2 e o tempo eu não sei. Eu tenho essas informações aí. V é igual a 4 mais 2 vezes T. São essas informações que a gente chega aí no momento. Tá bom? Tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? Já que eu não achei, não encontrei nada, eu estou utilizando da velocidade aí, eu vou utilizar da outra fórmula que a gente sabe, que é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado, tudo dividido por 2. E aí eu tenho que S é 5 metros, tá bom? Isso aqui não é um S, é um 5.
tá bom? E eu tenho aqui a posição S, que é a posição final de 5 metros, a posição inicial é 0, né? A velocidade inicial aqui é 4. O tempo desse movimento aqui é de 0 até 5, eu não sei, ele não disse na questão. A aceleração ele falou, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, né? E 1 vezes t ao quadrado vai dar t ao quadrado. Então eu vou ter a seguinte situação, olha que interessante. Eu vou ter 5 igual a 0 mais 4t mais t ao quadrado. Ou seja, então a gente vai ter t ao quadrado mais 4t. Esse 5 aqui, quando eu passar para o outro lado, ele vai ficar menos 5 igual a 0. Ou seja, a gente vai ter aqui uma equação de segundo grau, né? Então, a gente encontra aqui para achar uma equação de segundo grau. E olha que interessante que a gente vai encontrar aqui. Se eu encontrar essa equação de segundo grau, eu vou achar um tempo. E se eu encontrar esse tempo, eu posso substituir esse tempo aqui e aí eu acho a velocidade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Então, vamos achar esse tempo. Como é que a gente vai calcular essa equação de segundo grau? Vamos achar o delta, né? Então, eu tenho delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado é 16 menos 4, a vale 1 e c vale menos 5. Então, eu vou ter menos 4 vezes o menos 4, menos 4 vezes menos 5, mais 20. Então, vai ficar mais 20 igual a 16, mais 16, né? Eu vou ter aqui 36 de delta. Achamos o delta. Vamos agora se utilizar da fórmula de Bhaskara. T é menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Então, substituindo, olha, pela fórmula de Bhaskara, eu vou ter, t é igual a menos b, b vale 4. Então, eu vou ter menos 4 mais ou menos delta, raiz de 36, não é? Olha, a gente vai encontrar 6 dividido por 2 vezes a que é 1, né? Então, eu vou ter 1. Logo, a gente vai encontrar duas respostas. Vai ficar menos 4, vou colocar aqui, menos 4 menos 6 dividido por 2. E aí eu vou encontrar, vou chamar aqui de telinha, tá bom? E eu vou encontrar menos 10 dividido por 2. A gente vai encontrar um tempo que vale menos 5 segundos. Ou a gente pode também ter um outro tempo que vale menos 4 mais 6, né? Menos 4 mais 6 dividido por 2. Menos 4 mais 6, eu vou ter mais 2 dividido por 2, eu vou encontrar um tempo de 1 segundo. A gente encontrou os dois tempos. E aí, professor, qual tempo a gente se utiliza daqui? Galera, como na física a gente não trabalha com volta ao tempo, então a gente não trabalha com um tempo negativo. O tempo na física ele é sempre positivo. Então achamos que o tempo aqui desse movimento aqui de 0 até 5 metros equivale a 1 segundo. Então agora eu posso encontrar a velocidade. V é igual a 4 mais 2 vezes t. O t a gente sabe que é de 1 segundo. Então eu vou encontrar que V é igual a 4 mais 2. A gente vai encontrar 6 metros por segundo. E aí encontramos a velocidade do carrinho após 5 metros de movimento. Beleza? Encontramos aí a velocidade. E como é que a gente representa a movimentação desse carrinho em um gráfico velocidade e tempo e um gráfico posição-tempo, né? Vamos lá. Gráfico velocidade-tempo, a gente tem essa fórmula. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, a gente tem uma reta. Como aqui a gente tem uma aceleração positiva, eu tenho uma aceleração positiva, eu vou ter uma reta que é uma reta crescente. Então aqui, ó, aceleração positiva, eu tenho uma reta crescente, tá bom? Posição-tempo. Posição-tempo eu tenho uma equação de segundo grau. Posição em relação ao tempo, eu tenho uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau, gente,
é uma parábola. Vou até colocar aqui. Isso aqui eu tenho equação de primeiro grau, enquanto aqui eu tenho uma equação de segundo grau. E só para ficar aqui, a gente tem que a equação de primeiro grau é uma reta, enquanto aqui eu tenho uma parábola. Não é? Então aqui o gráfico aqui vai ser uma parábola. Então, o que é que eu sei? Eu sei que eu tenho uma aceleração positiva. Como minha aceleração aí, nesse caso, ela é uma aceleração positiva, a gente vai ter uma concavidade para cima, né? E o que está acontecendo? A posição ela vai aumentando de 0 a 5. Então eu vou ter um gráfico que vai ser de 0 a 5, uma parábola, onde essa parábola tem concavidade para cima. Então a gente vai ter algo assim, ó. E encontramos tanto o gráfico da velocidade quanto o gráfico da posição. Beleza? Último exercício, ele diz aqui que tem um carrinho com a velocidade de 72 km por hora. E esse carrinho, ele vai de 72 a... Tem um animal à frente dele, é 500 metros à frente. E ele começa a frear, ele vai freando, né, até chegar a 0, para poder não bater nesse carrinho. Qual é a aceleração que esse carrinho aqui precisa ter para que ele pare justamente aqui a 500 metros à frente dele? Como é que a gente pode fazer isso aí, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou se utilizar da fórmula mais fácil. Eu não sei como é que calcula, ele só deu a velocidade inicial, ele deu a velocidade final, ele disse que a distância é 500 metros aí, e ele quer a aceleração. Vamos lá. Eu tenho V é igual a V0 mais A vezes T. Gente, vamos lembrar uma coisa, a gente está calculando um sistema internacional, então esse 72, isso equivale a 20 metros por segundo. Como é que a gente sabe? Só dividir isso aqui, ó, por 3,6, que a gente transforma isso em metros por segundo. Então, 72 equivale a 20 e 0 equivale a 0, né? Então, eu sei que a velocidade final é 0, eu sei que a velocidade inicial é 20, a aceleração é o que eu quero e ele não deu tempo na questão não. Então a gente vai ter isso aí. Vamos guardar. Isso aqui vai ser importante. Eu não encontrei nada. Vou fazer agora se utilizar da outra fórmula, já que a gente só estudou as duas. Então eu tenho que S é igual a S0 mais V0 vezes T. Isso aqui é V0, viu? Desculpa o erro. Mais a aceleração vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então vamos substituir o que a gente sabe. Posição final é 500. Posição inicial é 0. Velocidade inicial, ele começa inicialmente ele começa com a velocidade 20. O tempo eu não tenho. A aceleração eu não tenho. O tempo também não tenho, né? Então vai ficar isso assim. Opa, meio apertadinho, mas está em ordem. A gente encontrou essas informações. O que é que eu cheguei aí, né? A gente empacou. Só que o que é que eu consigo perceber? Olha que legal. Eu vou arrumar isso aqui para ficar mais visível. Eu tenho 500 é igual 0 a 0, vou tirar, eu tenho 20t aqui, né? Mais a... Tu concorda comigo que AT ao quadrado é a mesma coisa que AT vezes T, tudo isso dividido por 2. Então, se eu consigo visualizar isso, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar esse 20 e passar para o outro lado. E aí eu vou ter a seguinte expressão, eu vou ter que A vezes T é igual a menos 20. Olha que legal, eu encontrei que A vezes T é igual a menos 20. Então eu posso fazer uma substituição com essa expressão aqui que eu encontrei. Então eu vou ter assim, ó, 500 é igual a 20t. Esse AT aqui, ó, eu disse que vale menos 20, então eu vou colocar aqui, ó, menos 20t dividido por 2. Isso aqui agora eu posso fazer um MMC, né? Isso aqui, ó, para que eu consiga subtrair isso aqui, eles precisam ter os mesmos denominadores, então eu posso multiplicar tanto esse aqui
quanto de baixo por 2, aqui vai dar 40 dividido por 2, e eu vou ter 40 dividido por 2, menos 20 de t dividido por 2, né? A gente vai encontrar 10t. Mas olha, tem uma forma mais fácil, eu gosto de usar ela assim. O que é que a gente faz? Pega esse 2, multiplica com esse 20t, e depois pega essa multiplicação, esse resultado, e a gente subtrai aqui, já que eu tenho uma subtração, com o outro 20t. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 20t, 40t. 40t menos 20t, eu vou ter 20t. Então eu vou ter assim, ó, vai ficar assim, ó, vai ficar 500 é igual a 20t dividido por 2. 20t dividido por 2, a gente vai encontrar 500 igual a 10t. E aí logo a gente vai encontrar que 500 dividido por 10 é igual a 50 segundos. Olha, achamos aqui o tempo do deslocamento, que a gente encontrou que foi um tempo de 50 segundos, tá bom? 50 segundos. Então, agora, só que eu não quero isso, eu quero a aceleração, mas a gente não sabe essa expressão, né? Que AT igual a menos 20 é igual a menos 20, então, mas T eu sei que é 50, então substituindo, olha, eu vou ter que A é igual a menos 20, esse T que está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo, né? Então, eu sei que vale 50. Então, 20, eu posso cortar o zero de cima e o zero de baixo, ó. E aí eu vou ter menos 2 dividido por 5. E aí a gente vai encontrar que A vale menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. E olha que interessante aí, olha, é que encontramos uma aceleração negativa, né? Encontramos uma aceleração negativa. O que significa dizer que essa aceleração aqui é negativa? Que o movimento do carrinho que a gente está representando aqui para a direita como positivo, né? Como a aceleração deu negativa, significa que a aceleração aqui, olha, ela tem um sentido contrário do movimento, né? Que vale 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, por isso que o carrinho está freando ao longo do tempo, por isso que ele está diminuindo a velocidade. E como é que a gente vai representar o gráfico desse movimento? Olha, como a aceleração deu negativa, no gráfico velocidade-tempo, não é? Olha, gráfico velocidade-tempo, olha, aqui, ó, equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau tem uma reta. Quando a aceleração foi positiva, cadê a aceleração? Aqui. Como a aceleração foi positiva, eu tenho uma reta crescente. Como aqui uma aceleração é negativa, eu vou ter uma reta, aqui, olha que interessante, decrescente, olha. A velocidade era 20 e 10, opa, aqui tem que corrigir, 50 segundos depois, né, a gente vai encontrar aqui uma velocidade igual a zero, ou seja, que ele parou, né, ou seja, uma reta decrescente. Aqui eu quero o gráfico posição, o tempo aqui a gente já sabe que é 50, né, eu tenho um gráfico posição tempo. Vamos lá, posição tempo, eu tenho aqui, ó, posição tempo a gente tem essa formulazinha. Isso aqui é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem uma parábola. Eu falei que quando a aceleração é positiva, a concavidade para cima. Nesse caso, gente, olha que legal, né? Como eu tenho uma aceleração negativa, deixa eu fazer os pontinhos aqui. Como eu tenho uma aceleração negativa, a gente vai ter um aumento aqui da posição ao longo do tempo, né? Ele está saindo de 0 até 50, ele vai ter que aumentar de 0 até 50. Só que como a aceleração é negativa, a concavidade é para baixo. Então a gente vai ter uma parábola que a curva dela, olha, é para baixo, né? Levando a expressão aqui, ó, para baixo, que é para cima, né? Um U aqui, ó, sorrindo, né? A positivo, né? Ó, aqui, ó, A positivo. Aqui a aceleração é negativa, aceleração negativa.
Beleza, gente? Então eu espero que vocês tenham aprendido tudo sobre movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que a gente tenha entendido um pouco mais sobre seus gráficos. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, obrigado e tchau!